Boa noite a todos, irmãos dessa casa amiga, o Centro Espírita Irmão Átmos, que fica em Maricá, aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu sou Hortência Nascimento, trabalhadora do Centro Espírita Leon Denis, e a casa nos solicitou que na noite de hoje nós refletíssemos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós escolhemos, para nós pensarmos juntos, o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, uma instrução de Santo Agostinho, que é o item 19, o mal e o remédio. Só que antes da gente começar o nosso estudo, nós escolhemos como uma página de abertura uma lição do livro Pão Nosso, a lição 9, Homens de Fé. Então, assim, meus irmãos, é com muita alegria, por nós estarmos aí juntos, virtualmente, a esses irmãos que estão aí junto conosco aqui nessa caminhada terrestre, Vamos então ler o que Emmanuel coloca para nós aqui nesta lição. Homens de Fé. E diz assim Jesus para nós, é um dito bíblico de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Emmanuel comenta: os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, efetivamente, não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esclarecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Bom, então é assim que nós temos aí essa página trazida aí por Emmanuel, Homens de Fé, que vai aí nos auxiliar também nessas reflexões junto a este capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 19, o mal e o remédio. Nós vamos então convidar os amigos da casa de Irmão Átmos que estão nos vendo, que elevemos o nosso pensamento agora neste momento a Jesus para fazermos a nossa prece, iniciando a nossa tarefa. E diremos assim: amado Mestre Jesus, é com muita alegria nos nossos corações que estamos na noite de hoje aqui virtualmente reunidos em pensamentos, buscando, Senhor Jesus, compreender melhor a Tua palavra, Senhor. Rogamos a sustentação desses Teus prepostos, os dirigentes espirituais dessa casa amiga, Irmão Átmos, e de nossa amada Casa Espírita, a Casa de Leon Denis, assim como os guias espirituais de cada um de nós,
nos dando a sustentação, o equilíbrio e a harmonização necessária para a realização da tarefa. Assim, querido Jesus, rogando a tua permissão, a permissão desses espíritos bondosos, mas acima de tudo a permissão de Deus, pedimos para iniciar a nossa tarefa da noite de hoje. Meus amigos, vamos ler um trecho deste item 19, porque a lição ela é longa, então nós convidamos que todos leiam a lição na íntegra, né, no Evangelho, leremos apenas alguns trechos. E nos diz assim Santo Agostinho: o mal e o remédio. É a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não proclamou que nela haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes viver na terra, esperai, pois, lágrimas dolorosas e sofrimentos amargos. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor por haver querido vos submeter à prova. Ó homens, não reconhecereis o poder do vosso Senhor, senão quando houver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Vós só reconhecereis o seu amor quando ele houver adornado vosso corpo de todas as glórias e lhe restituído o seu brilho e a sua brancura? Procurai, pois, as consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa desses males no vosso passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Que remédio então receitar para aqueles que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Só uma infalível, a fé, voltar os olhos para Deus. Se no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos vossa voz louvar o Senhor, o anjo à vossa cabeceira vos indicará o sinal da salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela sempre mostra os horizontes do infinito diante dos quais desaparecem os poucos dias sombrios do presente. Felizes aqueles que choram e que sofrem, que suas almas estejam alegres, porque serão atendidas por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. Bom, meus amigos, nós então vamos agora, refletir aí em torno desta colocação que vem trazendo aí para nós Santo Agostinho, referente, fruto de uma colocação referente ao item 1 desse capítulo, onde nesse item 1 nós temos aí a fala de Jesus, nas citações de Mateus, de Lucas, bem-aventurando os que choram, os que têm fome, os que têm sede de justiça, os pobres, os que buscam a consolação. E quando Santo Agostinho coloca para nós aqui, felizes aqueles que choram e sofrem, muitos de nós devem ficar perguntando, não é possível, acho que espírita gosta de sofrer, Não é possível que as pessoas gostem de sofrer. Não, meus amigos, não é bem assim. Nós apenas vamos aprendendo com a doutrina espírita, uma nova finalidade a respeito do sofrimento. Nós vamos aprendendo a mudar o nosso ponto de vista, a compreender melhor determinadas situações em relação a nós mesmos. É o próprio Santo Agostinho, no capítulo 3 aí do mesmo Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, que nos pontua lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, onde ele fala que o planeta Terra é um planeta onde estão espíritos rebeldes à lei de Deus e que é um planeta de provas e expiações. E na visão espírita, um planeta de provas e expiações e espíritos rebeldes à lei de Deus é onde existe a preponderância ainda da matéria sobre o espírito e o mal ainda existe, de uma forma mais intensa.
Então, realmente, ver uma finalidade diferente do sofrimento, em vez de perceber o sofrimento como oportunidade e apenas vê-lo como castigo, ainda faz parte do nosso grau evolutivo. E é a doutrina dos espíritos que vem nos ajudando a desconstruir esses paradigmas, essas ideias cristalizadas que a gente traz dentro de nós. E desconstruindo essas ideias, consequentemente, a gente sofre menos. Já não sofre não apenas pela situação em si, né, mas pela ansiedade em relação a qualquer questão que a gente possa ter envolvida. Ele vem colocando aqui pra gente, né, que, poxa, será que a gente só reconhece a paternidade divina quando a gente só tem aquilo que a gente quer? Né? Porque ele falou assim, você só reconhece vosso Senhor, vosso Deus, quando Ele cura, quando Ele vos tira da miséria, né? Então, ele vem aqui nos fazendo chamar a atenção que nós não devemos culpar a Deus pelas questões que nós passamos. Até porque, é como ele mesmo coloca aqui pra gente, as consolações, como nós lemos, né, para os nossos males, são as causas desses males são no nosso passado ou na própria atual existência. Que na realidade, o sofrimento que nós passamos é fruto, né, das nossas ações delituosas em algum momento da nossa caminhada, ou em outras existências, e a gente tem aí o esquecimento do passado para nos ajudar a lidar melhor com isso, porque seria assim, no patamar evolutivo que nós estamos, né? Nós temos que lidar com aquela questão que nós agimos errado, a consciência nos cobrando o tempo todo, não sei vocês, mas para nós aqui seria bem complicado. Então, a bênção do esquecimento do passado, que nos permite ter a ligeira consciência lá no fundo do nosso íntimo, a ligeira noção de que nós estamos em algum débito, mas a gente não entende muito bem o que é. Então isso ameniza o nosso sentimento de culpa, né? E facilita determinadas convivências, determinadas situações que nós temos que resolver, que temos que lidar, porque a gente não lembra exatamente o que aconteceu. E aí, quando o Santo Agostinho vem nos chamando a atenção, ele pede que nós repensemos a respeito do sofrimento, que vejamos o sofrimento como uma oportunidade de correção dos nossos erros, uma oportunidade de mudança de entendimento em relação a hábitos que nós temos, a atitudes que nós temos, né? A conceitos que nós temos estabelecidos. Porque na realidade o que acontece conosco é quando nós temos algum problema, a nossa tendência qual é? Querer resolver aquele problema e acabar com aquele problema. Nós estamos aí, no momento, passando por uma questão aí na nossa sociedade, em todo o planeta, né? Que é esse vírus, que é um vírus altamente contagioso, que levou a vários países a ter utilizar como técnica, como recurso, por ser um vírus desconhecido, o isolamento social. E muitos, né, tiveram contato com esse vírus, adquiriram a doença, ou de uma forma mais branda, ou de uma forma mais grave, e foram atingidos de várias formas. Alguns em suas questões materiais, né? Outros tendo que trabalhar de uma forma muito assim estressante, como nós vemos aí a área da medicina, né? Os médicos, os enfermeiros. Outros realmente tendo seus afetos retornando ao plano espiritual. Isso tudo para as criaturas é motivo de sofrimento e é lícito, nós compreendemos.
a dor que as criaturas carregam dentro de si quando lidam com determinadas situações. Mas o que a gente tem que procurar diante dessas questões, né? Nos esforçarmos para não entrarmos no sentimento da revolta, né? Porque se a gente entrar no sentimento da revolta em relação ao sofrimento, a gente acaba não exercendo o aprendizado em relação àquela questão naquele momento. É difícil, claro que não é fácil, isso é complicado ainda para nós compreendermos essa finalidade que o desconforto, que as coisas que nos causam incômodo tem para nós, né? Conseguir ver o lado positivo disso, mas nós precisamos nos esforçar. Porque à medida que a gente busca esse esforço de construir esse entendimento a respeito das questões que nos desagradam, que nos frustram, que nos causam descontentamento, nós vamos aprendendo a suportar melhor e a passar melhor por essas situações que nos causam tanto mal-estar, né? Então, a gente até pensar por esse ângulo, aprendendo a compreender com esse ângulo, e ver o quanto for possível que, de repente, aquela situação que está chegando até nós, de alguma forma, nós seremos beneficiados lá na frente. É como ele diz aqui, para nós, né? Vamos pedir ajuda, vamos pedir auxílio para que a gente possa superar isso. Que auxílio, que remédio a gente vai buscar? Aí é o que Santo Agostinho coloca para a gente. A gente tem o remédio certo para o sofrimento, que é a fé, né? A fé. Essa mãe da esperança, né? Esse suporte das nossas consolações. Porque se realmente a gente não tiver essa fé, essa crença de que algo melhor tende a vir, mesmo diante daquele desconforto, diante daquele desagrado, diante daquela situação que nos causa tanto sofrer, nós acabamos sucumbindo nas nossas provas, nas nossas provações. E aí a gente se pergunta, né, como é que é construir essa fé? Porque a fé é um processo de construção dentro da gente, né? Como é que é construir essa fé quando o nosso afeto está lá internado numa UTI, com essa doença que está aí angariando aí tantos corações aí, envolvendo tantos corações na nossa sociedade, e nós não podemos ficar nem perto do nosso afeto, né? E se ele for a óbito, chegar o momento do desencarne, nós não podemos nem fazer aquele velório, né? Aquele ritual do sepultamento do corpo físico, como nós gostamos de fazer, para nos despedir ali do nosso afeto. É um sofrimento que muitas famílias estão passando, que muitas passaram, né? Não é fácil lidar para muitas pessoas lidar com essas questões. O saber que está com a doença, muitos entram até em desespero, às vezes estão com sintoma até leve, mas a criatura entra até num processo de sociedade, de ansiedade. Isso demonstra o quê? Que nós precisamos construir a fé em nós, ainda estamos nesse processo. Temos altos e baixos, tem momentos que a gente acredita que tudo vai dar certo e tem outros que a gente fica mais fragilizado e não consegue ter aquela esperança dentro do nosso coração. O patrono da nossa casa, Leon Denis, ele coloca lá no capítulo 44 do livro Depois da Morte, onde ele fala para nós sobre a fé, esperança e consolações. Ele diz para a gente que a fé tem por finalidade mostrar
que o homem confia no seu destino e que ele tem certeza de que existe uma potência infinita que cuida dele e que ele está seguro naquele caminho que o está conduzindo. Porque aquela potência infinita, que é Deus, o vai conduzir sempre para a verdade, né? Mas ninguém vai adquirir essa fé, como vem dizendo aqui Leon Denis, sem ter passado pelas provas, sem ter passado pelas dúvidas, sem passar pelas angústias, né? Porque quando é que a gente prova que acredita em alguma coisa? Quando a gente é posto em questionamento a respeito disso, né? Quando a gente é posto em dúvida a respeito daquilo. Então, o que a gente percebe é que a gente precisa construir ainda nos nossos corações essa fé que transporta montanhas, que é o remédio para esses sofrimentos que fazem parte da caminhada de um espírito imortal, como nós, que somos espíritos imortais, imperfeitos, ainda tendo a necessidade de reencarnar num planeta de provas e expiações como o planeta Terra, né? Mas que nem tudo é complicado também, a gente pensar assim. Os próprios espíritos nos revelam que nós podemos ter uma felicidade relativa. E no momento que a gente consegue acreditar que algo de bom possa ser fruto daquela frustração, daquele sofrimento, daquele momento de angústia que nós estamos passando, né? Na realidade, nós de alguma forma nos sentimos aliviados. O alívio, a pacificação, a harmonia são exemplos também de momentos de felicidade. Uma felicidade relativa, porque naquele momento a gente se encontra pacificado e harmonizado. Então é essa proposta da doutrina espírita, quando ela vem nos fazer pensar em torno de um novo entendimento a respeito das dores e do sofrimento. Com essa proposta de que nós possamos ficar mais harmonizados, mais pacificados, mais equilibrados, quando nós tivermos um olhar diferente a respeito das dores e dos sofrimentos pelos quais temos que passar. Nos ajuda a suportar melhor. E aí nós lembramos os espíritos nos dizendo a necessidade, em alguns momentos, da obediência, da resignação, da tolerância. Esses meses que nós passamos, a maioria de nós, talvez não no isolamento social total, porque ainda precisamos ir às lojas de gêneros de primeira necessidade, que são as farmácias, os supermercados, né? Mas num distanciamento social dos nossos parentes, alguns de nós sem poder visitá-los, né? É um momento complicado, que para a gente cumprir a lei, não só a lei dos homens, no caso, aí os decretos trazidos pelas autoridades do Estado, do município, né? Nós precisamos exercitar a nossa obediência, a nossa paciência, a nossa resignação, é exercício. Agora é necessário o uso de máscara. Não vamos julgar, né? A doutrina espírita, a gente pode trazer os esclarecimentos espíritas para os nossos irmãos sem nos escandalizarmos com as atitudes que eles possam ter, né? Mas a doutrina espírita não diz que nós temos que ser cumpridores do nosso dever. Não precisa nem a doutrina espírita dizer isso, né? Nós, o homem de bem, ele busca isso. O dever é da lei de Deus. E nós sabemos que foi instituído pelas autoridades governamentais o uso da máscara. Mas se a gente der um pulinho ali no supermercado, a grande maioria das pessoas estão banalizando essas orientações e não usam a máscara.
usa máscara no pescoço, usa máscara embaixo do nariz, a máscara aqui em cima, a máscara pendurada na orelha, né? E a gente aí acaba esquecendo que naquele momento nós estamos sendo responsáveis pelo zelo de nós mesmos e do nosso próximo. E a gente acaba sendo co-participantes naquilo que a gente possa prejudicar o outro. Porque vamos que eu tenha o vírus e seja assintomático, eu não vou saber. Mas se o outro tiver com o seu corpo físico mais fragilizado e o vírus estiver na proporção no organismo dele que evolua de uma maneira mais grave, eu serei corresponsável por aquilo. Eu não preciso ser motivo de escândalo. Ah, mas está no planejamento daquela criatura reencarnatória. Tudo bem, está no planejamento, mas preciso ser eu que vou colaborar para isso? Não preciso, né? Então a gente vê aí nesse momento exercício da nossa obediência, da nossa paciência, que a gente não tem, né? Então a gente está exercitando. E para muitos de nós é um sofrimento. Meus irmãos, tem dias que eu fico também assim, meia, falando aqui do nosso exemplo, a gente fica meio desconfortável, né? E ler livro, e ver vídeo, ouvir palestra, procura alguma coisa para fazer, mas a gente fica um pouco ansioso, porque nós temos os hábitos de estar sempre livre no ir e vir, e de repente temos o nosso ir e vir restrito. E aí, num passar de um determinado tempo, até a própria medicina explica isso, né? E a própria ciência que estuda o comportamento humano explica isso, a gente começa a ter alguns sentimentos de tédio, alguns traços de melancolia, de angústia, meio depressivos, mas a gente pode reagir a isso. O sofrimento vai ser causado, mas a gente pode reagir. E é aí que entra o remédio da fé, né? Como é que a gente pode construir essa fé na gente? Ou seja, como é que a gente pode reagir a isso? Primeiro procurando estudar os nossos pontos fracos, perceber os nossos pontos fracos, né? E ver aonde a gente está com necessidade de modificar as nossas ações, as nossas reações, os nossos pontos de vista. Para quê? Para que a gente possa gradativamente ir construindo a fé nos nossos corações e, consequentemente, a esperança. E, consequentemente, nos sentiremos confortados e consolados, né? Nós estávamos aqui pensando que tem momentos que a gente fica assim bem incomodado, né? Porque a gente até brinca, nós costumamos brincar. A gente vai passear da cozinha para a sala, da sala para o banheiro, do banheiro para o quarto, do quarto para a sacada, da sacada para a janela, da janela para a lixeira que fica no corredor do prédio, né? Quando a gente vai no supermercado, parece até que a gente está indo para o shopping, não é verdade? Agora os shoppings já estão abrindo aqui no Rio de Janeiro, na capital, aí já começaram a abrir em horários reduzidos. Mas antes, então a gente fica numa alegria. Então a gente tem que procurar trabalhar isso na gente. É lógico, a gente fica satisfeito por poder estar com o nosso acesso mais livre, mas a gente não pode jogar fora a necessidade de compreender essas restrições que ainda estão existindo, né? Porque senão a gente joga fora a oportunidade do aprendizado. Que aprendizado é esse? Aprender o exercício da paciência, da humildade, trabalhar o egoísmo, né? Trabalhar a fé, trabalhar a resignação, aprender a lidar com as frustrações, aprender a reconhecer o nosso próprio fracasso, as nossas limitações, né? Nós que somos donas de casa, a gente estando muito em casa, por um tempo sem poder
pedir auxílio de alguém que possa vir nos ajudar, né? Uma pessoa que possa nos prestar o serviço por conta aí dessa quarentena que houve. Se a gente procurar serviço, sempre tem, e até causa um certo cansaço, porque a gente não para, a realidade é essa. Então a gente, quando vê ali o limite, que eu não tá aguentando mais, a gente diz, não, vou dar uma parada. Então é assim que a gente tem que procurar fazer, né? Ver o limite das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, analisar onde eu necessito modificar o meu comportamento para o meu próprio benefício, para que eu possa passar por essas frustrações, por esses desconfortos, que o sofrimento, ele só é gerado quando existe um descontentamento, né? Ah, mas, poxa, a gente não vai ficar descontente com uma situação que nos incomoda? Então, é claro que a gente fica, mas por quê? Porque ainda somos espíritos imperfeitos. Alguns espíritos já têm conquistas. Se a gente perguntasse para Chico Xavier o que era um descontentamento para ele, seria uma coisa assim muito banal, né? Se a gente tem um exemplo aí que corre na mídia do nosso Gandhi, né? Um outro tipo de avatar, um outro tipo de representante de uma outra ideologia religiosa, que ele foi fazer uma viagem à Inglaterra e um repórter inglês perguntou se ele se sentiu ofendido por ser entrevistado por ele, que era um repórter inglês. E aí o Gandhi colocou que não, que em nenhum momento ele se sentiu ofendido. Então, quer dizer, a própria Inglaterra prejudicou o povo de Gandhi, ele lutou sem armas, mas ele não se sentiu ofendido, por quê? Porque ele nunca se sentiu ofendido, então ele nunca sofreu em relação a essa questão. E a gente precisa aprender a lidar com isso, lembrando até, como traz pra gente, a gente pegando uma colinha lá no Livro dos Espíritos, falando sobre as escolhas das provas e das provações, a gente escolhe lá os gêneros de provas e provações que a gente vai passar. Né? A gente tem uma noção, mais ou menos, daquilo que possa acontecer. E aí, aquele que busca passar por aquele desconforto, por aquelas situações com mais equilíbrio, com mais pacificação, ele vai colher os frutos lá na frente. Como o Santo Agostinho colocou aqui pra gente na página de abertura. Nessa página que a gente está estudando. Procurai, pois, as consolações para os vossos males no futuro que Deus nos prepara. Quer dizer, se eu hoje passo por essas limitações, né? Porque é chato, é desagradável. A gente está dando esse exemplo porque é algo que cada um, não tem quem não tenha uma história para contar a respeito dessa situação que assolou toda a humanidade, todo o nosso planeta, nesses últimos 6 meses aí, desse ano. E ainda vai perdurar por alguns meses, né? Nós sabemos que mesmo que haja uma flexibilização desse isolamento social, nós temos que preservar determinados hábitos para que a gente cuide melhor da nossa saúde. Temos que ser responsáveis, fazer a nossa parte, que aí a gente dá menos trabalho no plano espiritual. Então, isso são situações que nos deixam muitas das vezes ansiosos, mal-humorados, e não é motivo de sofrimento. E a gente não pode mudar o ponto de vista, né? Quantas oportunidades a gente estava na nossa casa, lá no Leon Denis, os nossos cursos presenciais passaram a ser virtuais. Alguns usam algumas plataformas diferentes, mas a maioria utiliza o WhatsApp com áudios, né? Às vezes com slides, porque é uma plataforma de contato mais acessível às pessoas. Alguns grupos usam outras plataformas que têm acesso a videochamada e tudo. Mas o que a gente observa aí? As pessoas que foram obrigadas a ficar em casa resolveram estudar, porque agora tem tempo, né? Não que elas não queriam estudar antes, mas não tinham tempo. Então, olha
um dos benefícios que pode ser visto nesse sofrimento aí que estamos passando. E quando a gente tem esse olhar, a gente se entedia menos, a gente fica menos frustrado, a gente fica menos incomodado, porque a gente consegue ter um outro olhar, né? Nós, aqui em casa, sou eu, o marido e o filho, a nora, né? O netinho postiço. Olha a oportunidade que a gente está tendo. A gente, outro dia desse, estava jogando os 4 aqui, né? Jogando esses jogos aí de... Esqueci o nome, um que tem que fazer somas matemáticas. Esqueci o nome do jogo. Não é jogo de azar, não. É jogos de educativos, né? E a gente estava... Foi um momento prazeroso para a família, né? Embora estejamos diante de uma situação que esteja nos impedindo de circular mais livremente, como nós habitualmente estávamos acostumados. Então, isso vai nos ajudando a construir a fé nos nossos corações e ver que às vezes o mal pode ser visto como um remédio, né? Eu gosto muito de dar o exemplo do chá de boldo. Chá de boldo é algo meio amargo, né? O boldo, a folha macerada em si, que é muito bom para os males do fígado, né? Pelo menos os antigos diziam. E as pessoas sabem que a própria medicina diz que tem o seu valor, mas o boldo não é um paladar, um sabor tão agradável assim. Mas a gente naquele momento toma o boldo como remédio e lá na frente a gente colhe os frutos. Passa aquele amargor na boca, aquele mal-estar. E qual é o fruto? É o bem-estar da digestão, do corpo físico, né? Então olha o benefício que vem lá na frente. Então a gente já não sabe que é amargo, tenta aproveitar sabendo que aquilo lá na frente a gente vai colher bons frutos, sabendo que diante da dificuldade, aquele remédio, ela pode ser vista como um remédio, nem que seja homeopático, que vai me ajudar a caminhar melhor em algum momento, em algum aspecto da minha existência. E cada vez mais buscar construir a fé dentro dos nossos corações, né? Como a gente colocou, tentando perceber os nossos pontos fracos, tentando modificar os nossos entendimentos, né? Na página de abertura que nós trouxemos, de Emmanuel, Homens de Fé, ele vem aqui colocando que é todo aquele, não é só o que usa aquele palavrôrio, né? Aquela palavra entusiasta, mas é o que tem boa vontade e atenção perante as lições de Jesus, parando para perceber o conteúdo espiritual e ver como aquilo pode ser aplicado no seu esforço diário. Então, essa fé que Santo Agostinho vem mostrando aqui para a gente e colocou aqui para nós, né, é aquela que a gente não deve duvidar da sua eficácia. Como medicação para as nossas dificuldades, para as nossas dores, para as nossas angústias, para os nossos sofrimentos. E aí a gente resgata no próprio Evangelho o capítulo 27, Pedi e obtereis, né? Pedi e obtereis, e batei e vos abrirá. Seja o que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Claro, dentro da lei de Deus, né? Então, se a gente puder pedir para ter coronavírus
não queria nem falar a palavra, desculpa, mas acabei falando, né? Que a gente ia evitar falar, porque tem alguns cortes na mídia. Mas se a gente puder pedir para ter esse vírus assintomático, se puder, né? Que bom, né? Não tem problema nenhum. Se tiver no cabimento da lei, assim será. E que a gente possa tentar lidar com esses vários outros problemas, até consequência desta pandemia que nós estamos passando aí, porque na realidade essa modificação na rotina da sociedade criou uma série de situações que muitas pessoas estão literalmente passando fome, porque as questões materiais foram assim se alterando de uma forma muito intensa. E mesmo com esse empenho aí desse auxílio que o governo possa dar, às vezes não é o suficiente, né? Então são situações muito delicadas, que nada mais do que justo causa sofrimento nas criaturas, mas que a gente tem que buscar exercitar a nossa confiança em Deus, lembrando que estamos num planeta de provas e expiações, para construir essa fé no nosso coração, que é como o nosso patrono Leon Denis diz para nós aqui nesse capítulo 44 que nós citamos do livro Depois da Morte. Feliz daquele que crê, sabe, vê e caminha com segurança, porque tem uma fé profunda e inabalável que o torna capaz de superar os maiores obstáculos. Aí a gente lembra de Jesus falando para os discípulos: se a vossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, né? Então, meus irmãos, é isso que Santo Agostinho vem nos convidando aqui, que a gente possa lembrar que não estamos apartados da misericórdia divina nem do amor de Deus. Por isso Jesus disse: bem-aventurados aqueles que choram e sofrem, porque nós tenhamos a certeza de que Deus nos ampara e nos sustenta de alguma forma, através da própria criatura, ou do encarnado, ou do desencarnado, né? Através até de nós mesmos, quando nós acionamos a nossa vontade, e aí a gente fala de Leon Denis de novo, no problema do ser e do destino. Ele coloca pra gente que a vontade é a maior potência da alma, do espírito. Então, que nós aprendamos a acionar a nossa vontade a favor do melhor de nós, para nós mesmos. E nos mantermos, né, com uma postura de revolta, só vai fazer crescer em nós a angústia, o desalento, o desconforto, a desesperança, né? Então, que a gente possa acionar a vontade para construir essa fé no nosso coração, que mesmo sofrendo, se a gente tiver fé, a gente vai conseguir raciocinar e viver com responsabilidade. Porque senão a gente se torna até irresponsável. Nós estávamos aqui dando esse exemplo de que a gente sabe que tem que usar máscara, mas não usa, né? Então a gente toma atitudes que poderiam ser evitadas e que vão gerar consequências coletivamente e individualmente, né? Então que a gente repense que diante das nossas dificuldades, diante do nosso sofrimento, né, nós precisamos lembrar da vida espiritual, lembrar da vida futura, né? Aí a gente lembra aquilo que Chico Xavier repetiu para nós, né, que Emmanuel dizia para ele: isso também passa, isso vai passar. É lógico que não é fácil falar para aquela criatura que está com seu coração dolorido, porque perdeu algum ente querido, porque está com alguém hospitalizado, porque está num momento de
dificuldade material muito grande, porque está com um problema de depressão muito intenso, e o problema depressivo, ele começa a ser gerado por um desgosto, mas ele pode ir depois evoluindo para uma questão orgânica, né? E muitas das vezes também por uma questão espiritual. Então a gente tem que respeitar o momento dessa criatura, mas a gente precisa dizer para essas pessoas que existe vida espiritual, que não é só a vida material, né? Para que elas acreditem que vai passar, para que elas acreditem que nós temos desencarnados nos amparando e nos sustentando. Nós temos um anjo guardião que está junto a nós, que Deus nos oferece para nos amparar e nos auxiliar nas nossas dificuldades, nas nossas provações, né? Porque, na realidade, a gente quer resolver o nosso problema, é natural, é compreensível, né? Só que a gente esquece que tem um planejamento reencarnatório, que nada é por acaso. E aí a gente quer buscar justificativa. A gente quer botar a culpa no governo, quer botar a culpa no sistema, quer botar a culpa no patrão, quer botar a culpa no vizinho, quer botar a culpa no familiar. E o que acontece? Quando a gente tem esse comportamento de transferir a culpa para o outro, querer achar um culpado, culpar Deus, né? O que vai acontecendo? A nossa revolta vai se tornando maior, o nosso descontentamento vai aumentando. Consequentemente, a angústia, a melancolia, o desprazer, a desesperança vai aumentando também. E aí fica mais difícil a gente crer, fica mais difícil a gente acreditar que aquilo vai passar. Então, meus irmãos, a gente já está se aproximando aqui do nosso horário que nos foi orientado para que nós refletíssemos juntos. E a gente quer deixar junto de todos para que procurem olhar todas essas dificuldades que nos causam desconforto, descontentamento, que nos fazem sentir dor, que nos deixam angustiados, tentar perceber como oportunidade de aprendizado. Nem que seja para a gente aprender a dar a volta por cima. Superar aquilo ali, né? Gosto de lembrar do samba canção, não vou cantar não, mas lembrar a letra, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E tentar refazer melhor, que essa é a proposta da doutrina espírita junto a nós, para que a gente esclareça o nosso entendimento a respeito dessas dificuldades, porque assim fica mais possível para nós suportar essas situações que fazem parte de um planeta como o nosso, né, que fazem parte das vicissitudes que nós temos que passar aqui no planeta de provas e expiações, como a Terra, né? E a fé vai nos ajudar a raciocinar melhor e a ter responsabilidade diante das nossas atitudes e dos nossos atos, e aprender a reagir e a agir com mais cautela e com mais equilíbrio. Bom, nós desejamos uma semana de muita paz para todos a partir do dia de amanhã, né? Desejamos que cada vez mais as criaturas se sintam sustentadas pela misericórdia divina, representada pelos nossos guias espirituais, para superar qualquer situação que possam ter que passar nesse momento, né? E que em breve possamos estar juntos presencialmente, é o que todos desejamos, que a humanidade possa aprender a lidar melhor, né, a ciência
com esta doença que está aí no momento, em breve vai conseguir outras, né? A gente aprende a se adequar a essas situações. Agradecemos muito a Casa de Irmão Átmos por nos ter oferecido a oportunidade da reflexão juntos aqui nesse momento, nos ter feito esse convite. Nós agradecemos muito pela oportunidade da tarefa. É muito bom a gente manter contato, esse contato, mesmo que virtual, com esses corações que estão à distância, né? Para que a gente saia da noite de hoje, desse momento, renovado nas nossas esperanças, renovado na nossa vontade, né? Renovado, por que não, nas energias do nosso organismo físico, na nossa energia mental, para que a gente possa caminhar com mais pacificação, com mais harmonia e também, consequentemente, harmonizar e pacificar aqueles que estão junto a nós e os locais onde nós nos encontramos. Muita paz a todos, ok, meus amigos? Eu vou agora convidar a todos para que nós nos unamos em pensamento para encerrarmos a nossa tarefa, né, da noite de hoje. Então vamos mentalizar a figura amorosa do Senhor Jesus e assim conversar com este amigo querido. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade que tivemos de estarmos reunidos neste momento, pensando e refletindo em torno do Teu Evangelho, Senhor. Que possamos sentir os nossos corações e os nossos lares pacificados e harmonizados através dessa espiritualidade bondosa que Te representa junto à casa de Irmão Átmos e junto à casa amorosa de Leon Denis. A gratidão aos nossos guias espirituais que estão aqui junto a nós, nos amparando e nos sustentando. E assim, querido Mestre Jesus, em Teu nome, em nome desta bondosa espiritualidade, amorosa e amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai de infinita bondade, pedimos permissão para encerrarmos mais desta noite de estudos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Muita paz, meus irmãos.